Então, hoje a gente vai falar sobre sistemas de arquivo. Então, para começar a falar sobre sistemas de arquivo, a gente precisa pensar que as aplicações, qualquer tipo de processo em execução, ele precisa armazenar e recuperar informações. Então, as informações de um processo, até então, elas estão dentro do espaço de endereçamento desse processo, né? Mas a capacidade do espaço de endereçamento, ela é finita, né? Endereçamento virtual, ele é finito. E esse endereçamento virtual, como o próprio nome diz, ele se perde quando o computador é desligado, quando o SO finaliza. Então, ele é volátil, né? Então, a gente precisaria de uma mídia de armazenamento não volátil, persistente, para armazenar os dados de um processo, de uma aplicação. De uma aplicação, né? No caso. Algumas aplicações, elas precisam de muito espaço. Espaço que pode até não caber no espaçamento virtual. E lembrando que um espaçamento virtual de um processo, ele é acessado só pelo dono daquele processo, né? Só pelo processo dono, né, daquele espaçamento virtual. Então, é difícil o compartilhamento entre vários processos. É difícil, por exemplo, simular uma base de dados compartilhada, né? Então, uma base de dados que estivesse na memória, ela é difícil de ser acessada por vários processos. Então, a gente começa a pensar em outro tipo de armazenamento. Porque o espaço de armazenamento é limitado, volátil, pertence a um único processo. A solução mais viável é através do uso de discos, né? Discos, eles têm uma grande capacidade de armazenamento, têm armazenamento persistente e permitem o acesso de múltiplos processos a uma mesma base de dados. Então, eles são usados para expandir a memória principal do computador, né, através da gestão de memória virtual. Existem outros tipos de armazenamento, né, mas o disco rígido, o HD, como a gente chama, ele ainda é o mais difundido na atualidade devido ao preço e à grande capacidade de armazenamento. Os SSDs estão se popularizando, mas devido ao grande uso ainda dos discos rígidos, a gente ainda faz essa aula pensando nesse tipo de mídia de armazenamento. Então, vamos relembrar como é fabricado um disco. Então, se a gente abrir lá no computador, num disco rígido, a gente vai encontrar uma peça similar a essa retangular aqui da esquerda. Mas se a gente olhar para cada disquinho desse daqui, a gente vai encontrar uma série de anéis nesses discos, que são chamados de trilhas. Então, aqui a gente tem representado uma trilha em vermelho. Essas trilhas, elas são divididas em pizzas, né, em formatos de pizza, que são chamados os setores. E cada pedacinho, segmento de uma trilha dentro de um setor é chamado dentro de um setor é chamado de um setor de trilha. Está representado aqui por esse pedacinho da letra C aqui. E ao gerenciar esse disco, a gente tem unidades de alocação. Então, o SO vai poder alocar os pedaços desse disco em grupos. Então, o mínimo pedaço de alocação aqui nesse caso são 3 setores de trilha. Então, aqui D, representado em verde, representa a unidade mínima de alocação. Aqui a gente tem representado a face de um único disco, né? Mas a gente, na prática, tem um empilhamento de discos e do lado a gente tem aqui um braço, né? Vários braços, na verdade, com eixo, e cada braço desse lê uma trilha de um dos discos. Então, esse braço pode ser posicionado em uma determinada trilha e os discos rotacionam até chegar no setor de interesse e a leitura ou escrita começa a partir de então. Os discos, eles têm diferentes rotações, né? Então, é comum falar que um disco tem 5.400 rotações por minuto, por exemplo, ou mais do que isso. Então,
Então, os sistemas de arquivo, eles visam estruturar o uso do disco, permitindo o sistema operacional utilizar essa mídia para leitura e escrita de maneira mais conveniente, né? Então, vamos pensar no disco como uma sequência linear de blocos de tamanho fixo e que apoiam a leitura e registro dos blocos, né? Pensando no disco assim como uma sequência de blocos que apoiam a leitura, a escrita de informações, a gente pode pensar, como então, se o disco agrega ali informações, como encontrar informação de interesse, né? Se o disco é acessado por vários usuários, como impedir que o usuário tenha acesso à informação de outro? E como saber também quais blocos estão livres no disco e quais estão ocupados? O sistema de arquivos vem para responder todas essas perguntas. Então, ele realmente implementa o gerenciamento do acesso ao disco, podendo a mídia de armazenamento ser outra também, né? Pode ser uma pendrive, pode ser a rede. Então, assim como lá nas outras aulas, né? Quando a gente estava falando sobre gerenciamento de processamento, a gente tinha uma abstração que era o processo, né? O processo era a abstração criada pelo SO para gerenciar o processador. Quando a gente foi falar da memória, o sistema operacional criou também um espaço de endereçamento para justamente manusear, gerenciar a memória física disponível na máquina. E agora que a gente está falando sobre mídias de armazenamento, o sistema operacional cria os arquivos para gerenciar essas mídias. Então, arquivos nada mais são do que abstrações criadas pelo SO para gerenciar as informações que a gente armazena nas mídias, né? Então, arquivos são unidades lógicas de informação criadas por processos. Então, os dados são inseridos em arquivos e recuperados de arquivos a partir de processos. Um disco ele pode conter milhares de arquivos, né? Como a gente sabe na prática. As informações de um arquivo elas são persistentes, ou seja, só desaparecem quando o proprietário desse arquivo as remove explicitamente. E esses arquivos são gerenciados pelo SO. Cada arquivo, se a gente olhar as propriedades, ele tem lá uma extensão, uma estrutura, ele recebe um nome, ele tem os bits que dizem se ele pode ser executado, lido, escrito, quem é o proprietário, quando ele foi criado, quando ele foi modificado. Então, o SO gerencia todas essas informações para prover facilidades para nós, usuários finais, né? Então, aqui estou falando, né, que os arquivos têm nome, extensão, então, quando a gente bate o olho num arquivo .java, a gente sabe que ali tem um código, né, um código-fonte. Ou quando a gente tem um .doc, a gente sabe que é um arquivo formatado, né, estruturado. Existem vários tipos de arquivos. Os arquivos regulares contêm informações dos usuários, né? São os arquivos que a gente está acostumado a lidar. Os diretórios é como se fossem pastas que mantêm arquivos regulares, por exemplo, dentro deles. Mas existem também outros tipos de arquivos que só quem costuma lidar mesmo com a administração de sistemas operacionais, de redes, é que costuma conhecer. São arquivos especiais de caracteres, por exemplo, são relacionados à entrada e saída usados para modelar dispositivos de entrada e saída. Uma impressora, por exemplo, quando a gente vai mandar um dado para a impressora, a gente faz isso através de um arquivo especial de caractere, que envia caractere por caractere os dados para serem impressos. E existem também arquivos especiais de blocos, que modelam discos, por exemplo. Então, quando a gente quer salvar algo no disco rígido, a gente envia por blocos. Então, envia para arquivos de blocos. Então, o disco, por exemplo, no sistema operacional no Linux, é representado por um arquivo especial de blocos, aqueles TTYs da vida. E tem outros tipos de arquivos também, né? O pipe, o link, socket, mas não se preocupem com esses tipos. É só para vocês pensarem que um arquivo não é somente aqueles arquivos que a gente abre um filme, uma música ou um código, né? Existem arquivos criados pelo SO para justamente ele administrar as nossas mídias de armazenamento ou os dispositivos de entrada e saída.
Então, o sistema operacional, como a gente acabou de ver, ele tem informações, ele guarda informações a respeito dos arquivos. No Linux existe uma ferramenta chamada File que a gente pode utilizar para anotar claramente essas informações. Então, se a gente for no prompt, por exemplo, no terminal, eu estava compilando aqui a minha aula, então veja que nesse diretório aqui da nossa aula de hoje, eu tenho vários arquivos, né? Eu tenho aqui um arquivo PDF, eu tenho aqui um arquivo TeX. Vamos ver o que a ferramenta File diz a respeito desse arquivo aqui, arquivo 13.pdf. Então, ele fala aqui, ó, é um arquivo do tipo PDF documento, né? Então, versão 1.5 e tal. Vamos ver o que ele diz do arquivo TeX. Então, ele sabe que é um arquivo LaTeX. Isso ele descobriu, não foi porque ele pegou a extensão e amarrou essa extensão .tex a um arquivo do tipo LaTeX. Bom, vamos fazer tirar essa dúvida, ó. Vou copiar o aula.tex para o aula.txt. Vamos dar um... acho que o TXT não vai funcionar porque ele vai tentar ver como TXT mesmo. Mas vamos colocar para aula 13.doc, como se fosse um arquivo do Word, né? Vamos dar um file aula 13.doc. Ó, tá vendo? Eu mudei o arquivo, agora eu coloquei com o nome de doc, mesmo assim, a ferramenta File descobriu que não se trata de um documento do tipo do Word, né, o OpenOffice. É um documento ainda LaTeX, com a codificação TF8. Como ele sabe disso? Porque existem estruturas que ele espera já de um arquivo, tá? Então, essas informações a gente não vê todas elas, mas o sistema operacional conhece e sabe utilizar através dessa ferramenta, por exemplo. Se a gente pegasse um arquivo hello.c, por exemplo, e invocasse o file para ele, a gente veria que se tratava de um arquivo texto, né, com caracteres ASCII. E se a gente chamasse o file para o executável desse arquivo de código-fonte, o file ia dizer que se tratava de um arquivo executável. Ele iria retornar informações similares a essas, dizendo aqui a plataforma, o número de bits e o SO gerado e assim por diante. O acesso aos arquivos ele pode ser sequencial ou aleatório. Num acesso sequencial, o processo pode ler todos os bytes, mas nunca lê fora de ordem. Então, era muito comum naquelas fitas, né, de cassete, por exemplo. Então, fitas de armazenamento de dados, que elas iam rodando, e se você quisesse uma informação no final da fita, você tinha que fazer a rolagem, né, de toda a fita até chegar a informação. Ou ela pode ser também de acesso aleatório, onde os bytes podem ser lidos em qualquer ordem. É o que acontece no dia de hoje, né? A gente tem o disco com muita capacidade de armazenamento e não importa onde nosso arquivo esteja armazenado dentro daquele disco, se é no começo, se é no setor de baixa numeração, se é numa trilha mais externa, independente da localização, o acesso tende a ser constante. Então, a gente tem um acesso aleatório, né? Todo arquivo tem os seus atributos, por exemplo, o nome e os dados. Proteção permissão de execução, leitura, escrita, quem é o proprietário, data de criação. Então, são muitas informações que o SEO guarda. Para a gente consultar essas informações, a gente pode usar também a ferramenta LS. Então, a gente já viu, né, a ferramenta File, que diz o tipo de arquivo, e agora a gente vai usar a ferramenta ls-l, que vocês já conhecem, para mostrar, por exemplo, esses bits de proteção, quem é o dono do arquivo, o tamanho do arquivo,
a data de criação, e assim, e poderia ter mais informações aqui. Essas informações são o padrão da minha distribuição de SEO. Alguns atributos comuns de serem encontrados são os bits de proteção, a gente pode colocar senha, o criador, o proprietário, flag, se aquele tipo de arquivo pode ser oculto, tem muita coisa aqui. Momento do último acesso, tamanho atual, tamanho máximo, então muitas a gente não encontra naquele LS básico. A gente pode fazer várias operações com arquivos, a gente pode criar, remover, dar um outro nome, pode fazer uma anexação de informação, pode pegar os atributos também. Então, a gente pode criar um arquivo, remover, renomear através da linha de comando e pode fazer isso também programaticamente, usando uma linguagem de programação, né? Se a gente for utilizar C como uma linguagem de programação, a gente tem system calls que vão fornecer para a gente informações a respeito de um determinado arquivo. Então, é como se a gente chamasse um get attributes ou set attributes, para pegar ou configurar os arquivos as propriedades de um arquivo. No Linux, a system calls para manipular arquivos, muitas recebem nomes bem óbvios. Por exemplo, para abrir um arquivo, open, close, read, write. Só que para a gente pegar os atributos de um arquivo, aí a system call, ela se chama fstat. É uma system call muito interessante de ser feita, porque a partir dela a gente pode implementar ferramentas, tais como a LS, PWD, que mostram o conteúdo de um diretório, qual é o diretório de trabalho atual, ou até mesmo um trabalho que eu costumava fazer quando a gente tinha laboratório presencial, era a gente desenvolver a ferramenta Make, aquela que a gente dá o comando Make, e aí, a partir de então, existe um arquivo de configuração que a gente diz quais são os códigos-fontes, as bibliotecas necessárias, o nome do executável de saída, e aí o make, a ferramenta, compilava e gerava o executável daqueles códigos-fontes. E o legal do make era que, quando você invocava make, ele criava um executável somente caso não existisse, ou se, desde a criação do último executável, algum dos códigos-fontes foi modificado. Então, para fazer essa comparação da última execução, do momento de criação do último executável, do executável, e a comparação com a última modificação dos códigos-fontes, para o make fazer isso, ele tem que invocar a system call fstat. Então, a gente coloca aí na cabeça, se um dia vocês precisarem saber informações a respeito de arquivos programaticamente, essa é a system call que vocês vão necessitar. Então, seria como estatísticas do arquivo, né? F de file e estatística. Tá tudo bem, gente? Tô seguindo aqui, mas nem tô acompanhando vocês. Vocês estão quietinhos? Então, vamos continuando. Vamos ver, então, como que os sistemas de arquivos são implementados. Bom, os arquivos, a gente já sabe, são armazenados em disco. E a maioria dos discos são divididos em partições. Talvez hoje vocês não dividam os discos das máquinas de vocês em partições como a gente fazia uma década atrás, 2 décadas atrás. Quando eu era estudante, eu costumava ter ali, pelo menos no meu disco, uma partição que era Windows e uma partição que era Linux. E hoje, com a virtualização, né, muitas vezes a gente tem um único SO na máquina e a gente coloca os outros SOs que a gente quer trabalhar em uma máquina virtual. Então, mudou um pouco, mas vamos pensar ainda num disco dividido em partições, né? Então, quando a gente aperta o botão de power do nosso computador, quando o computador é inicializado,
existe ali um programa já pré-definido na BIOS que lê e executa um registro de boot, no setor 0 do disco. Então, quando a gente liga, já existe um programa que vai até o setor 0 para executar o que houver ali. Então, o registro que ele faz é ir até aquele setor 0 e localizar a tabela de partição, para saber, a partir dessa tabela, qual das partições é a partição primária, a principal, onde ele tem que dar o boot. Então, existe aqui um registro que vai consultar uma tabela de partição, e essa partição aqui, para essa figura, pode estar informando que existe 1, 2, 3, 4 partições. E a partição 2 é que está ativa, que a gente pode ter o Windows aqui, o Linux aqui, o FreeBSD aqui, e no caso, a partição está dizendo que o boot tem que ser feito aqui, nessa partição 2, que é um Linux. Então, o registro localiza a partição ativa e lê o primeiro bloco dessa partição. Então, o registro veio até a tabela de partição, localizou que a segunda partição é ativa e leu o primeiro bloco aqui dessa partição. O primeiro bloco dessa partição é o bloco de inicialização e carrega o sistema operacional contido nessa partição. Então, essa partição aqui é do Linux, então no começo da partição vai ter aqui o código do sistema operacional. E esse código aqui vai ser executado para levantar o SO. Considerando essa partição aqui como uma partição Linux, ela vai ser dividida em vários pedaços. No primeiro pedaço, a gente tem um bloco de inicialização, né, que é justamente onde o SO reside. Depois vai haver o superbloco, que contém o tipo do sistema de arquivos. Porque eu não falei ainda, mas existem vários tipos de sistemas de arquivos. Quem usa Windows deve ter na sua máquina um sistema de arquivos que se chama NTFS. Já quem usa Linux deve ter um ext3 e um ext4. E quem usa macOS provavelmente tem algo diferente, tá? Então, esse superbloco aqui informa qual é o tipo do sistema de arquivos. Aqui, nesse terceiro pedaço, a gente tem o gerenciamento de espaço livre. Porque a gente viu que o disco ele é dividido em blocos, né? Tem as trilhas, que são divididas em setores, e aí os setores são juntados para ter a unidade mínima de alocação. Então, essas unidades, elas são várias, né? E cada uma é vista como um bloco. Então, o sistema operacional precisa saber quais blocos do disco estão livres e quais estão ocupados quando o usuário pede para armazenar uma informação através de um arquivo. Então, ele usa, por exemplo, mapa de bits ou lista encadeada, tal como a gente viu lá no gerenciamento de memória livre. Então, esse mapa de bits, memória encadeada, vai estar armazenado aqui, nessa parte da partição. Depois vem o armazenamento dos inodes. A gente vai ver o que é isso daqui a pouco. Aí, o diretório raiz é a localização de onde, no caso do Linux, o diretório barra se encontra, e depois uma série de blocos que armazenam de fato os arquivos e diretórios daquele sistema operacional. Tudo bem? Ok. Então, a gente viu que tem aqui um gerenciamento de espaço livre, né? Existem arquivos armazenados, diretórios, e como controlar quais blocos do disco estão relacionados a quais arquivos? Quem vai fazer isso, no caso do Linux, são esses inodes aqui. Mas essa implementação não é a única existente. Existem 3 principais tipos de implementação de armazenamento de arquivos: a alocação contígua, a alocação por lista encadeada e os inodes. Vamos começar com a alocação contígua, que é o esquema mais simples. Então, nesse tipo de armazenamento, o disco ele é visto como uma sequência de blocos, né, que inicialmente estão livres, e conforme os arquivos vão sendo criados, esses arquivos vão consumindo os blocos livres. Então, o arquivo A chegou inicialmente, consumiu 4 blocos, depois o arquivo B com 3, um C, um D, um E, um F, um G, e assim por diante.
Conforme esse disco vai sendo utilizado, arquivos vão sendo criados e também removidos desse sistema de arquivos. Então, se em algum momento o arquivo D for removido, os blocos que ele estava utilizando vão ficar disponíveis. E aí vão formar aqui uma fragmentação nesse disco. Então, o mapa de bits tem que expressar que aqui existem blocos livres. E se o arquivo F também for removido, haverá outro fragmento aqui. A gente já conhece o problema que esse tipo de implementação de alocação contígua, ele causa, né? Então, com o passar do tempo, esses fragmentos vão ficando espalhados e vai sendo difícil usar esses fragmentos, porque eles vão ficando pequenos. E pode ser, por exemplo, que apareça daqui a pouco um arquivo que precise de 10 blocos. Só que a alocação, ela é contígua. Ou os 10 blocos cabem juntinhos ou não cabe, né? E aqui, nesse fragmento, não cabe 10 blocos e nem aqui. Mas se juntasse esses dois fragmentos, aí seria possível. Então, essa prática de juntar fragmentos a gente chama de defragmentação. Mas é uma prática muito custosa, já era custosa lá na memória. Aqui no disco ela é ainda mais custosa, porque a gente sabe que a leitura escrita no disco ela é muito demorada, né? Então, não é uma prática boa. A vantagem dessa alocação é que ela é muito fácil de ser implementada, né? O desempenho de leitura e escrita é excelente, porque existe um ponteiro ali para a próxima posição do disco que está livre. A desvantagem é a fragmentação, desfragmentação do disco, né? É uma técnica simples que foi por muitos anos, décadas, ignorada, mas que no início dos anos 2000 foi bastante utilizada, foi resgatada com o uso dos CDs e DVDs, né? Então, para quem usou bastante esse tipo de mídia de armazenamento, vocês devem lembrar que a gente pegava um CD, por exemplo, que nós mesmos gravávamos, e se esse CD continha pouca informação, a gente olhava ele contra a luz e enxergava uma marca perto do centro, né, ali do buraquinho do CD, que era justamente onde as informações estavam armazenadas. Essa informação era armazenada de forma contínua, né, e a parte do CD que não era utilizada ficava sem ter sido queimada. Então, com isso a gente vê que as tecnologias são reinventadas, né? São reutilizadas. O que hoje pode parecer obsoleto, desnecessário, daqui a pouco pode ressurgir para um outro tipo de problema. Um outro tipo de alocação é a chamada alocação por lista encadeada, usando uma tabela na memória. É o que a gente chama de tabela FAT. File Allocation Table. Então, tabela de alocação, né, na memória mesmo. Então, a ideia aqui é usar uma tabela que contém uma entrada para cada bloco do disco. Então, vamos imaginar um disco pequeno, com 16 blocos. Então, nesse caso, a tabela que representa esse disco vai ter 16 entradas. E o SO coloca o endereço do bloco inicial ocupado por um arquivo na entrada da tabela referente a este bloco. Então, vamos imaginar que essa tabela aqui representa o disco e que nesse disco existem os arquivos A e o arquivo B. Então, o SO vai colocar aqui na entrada de número 4 que vai apontar para essa entrada de número 4 dizendo que o arquivo A começa ali. Então, o SO vai saber que o arquivo está armazenado primeiramente, começando no bloco 4, e que todo o bloco 4 foi usado para armazenar esse arquivo e não foi suficiente. E que depois o restante do arquivo A segue no bloco 7. E esse bloco 7, da mesma forma, foi todo utilizado para representar o arquivo A. E ele não foi suficiente também. O arquivo A continua no bloco 2, e depois continua no bloco 10, e depois continua no bloco 2, e aí acaba. Então, veja, o arquivo A usou 1, 2, 3, 4,
5 blocos para armazenar os dados. Poderia ser um? Poderia. Poderia ser mais que 5? Poderia também. Então, tem um encadeamento de blocos, né? Mas veja que esse encadeamento ele não é contíguo. Se fosse contíguo, seria no 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Mas ele pula, ó. Vai do 4, depois do 7 para o 2 e assim por diante. A vantagem da implementação dessa lista, dessa tabela FAT, né, é que o acesso aleatório é fácil e rápido. Um arquivo, quando ele tiver sido criado, nas propriedades dele, já vai ter o primeiro bloco onde ele reside. Então, já tem um ponteiro ali para a tabela FAT onde ele começa. E a partir de então, é só ler o encadeamento aqui de blocos na tabela FAT. Sendo que essa tabela aqui, ela reside em memória. Então, o acesso a ela é muito rápido, né? A desvantagem é justamente que essa tabela reside em memória. Essa tabela, ela tem, para cada bloco do disco, ela tem uma entrada. Então, se a gente considerar blocos muito grandes, dividido em blocos de tamanhos pequenos, a gente vai ter um número alto de entradas, muitas entradas nessa tabela FAT. E daí a estrutura de dados vai ficar muito grande e ocupar muita memória. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Para um disco de 200 gigabytes de espaço e blocos de 1 KB, a tabela ocupará mais ou menos 200 megabytes de memória. Mais ou menos não, vai ocupar mais de 200 megabytes de memória. É muito, né, para um disco pequeno, né? Então, a gente não quer que para gerenciar o disco a gente ocupe muita memória, né? Memória é mais caro que disco. Então, a gente gostaria de ter um gerenciamento mais eficiente. A terceira opção é utilizada, eu não sei se eu falei, essa implementação, algo similar, é feito era feito no Windows. E aí eles mudaram, mas permaneceu essa ideia aqui para a gente estudar e fazer a comparação. No Linux, a alocação ela é feita usando o que se chama de index nodes. A gente chama popularmente de inode. O inode ele é uma estrutura de dados também associada a cada arquivo. Veja que a tabela FAT era associada ao disco. Aqui a gente tem uma associação de uma estrutura de dados para cada artigo, que relaciona os atributos e endereços em disco dos blocos de arquivo. Então, a tabela FAT vai dizer, um inode vai dizer para cada arquivo onde que esse arquivo reside no disco. E o pulo do gato é que cada inode só precisa estar em memória quando o arquivo correspondente estiver sendo manipulado, estiver aberto. Então, se eu tenho 1 milhão de arquivos na minha máquina, no meu disco, e estiver manipulando só 2, então só 2 inodes vão precisar estar na memória. Tá? Na tabela FAT, se eu tiver um disco muito grande, então toda a tabela FAT vai precisar estar na memória, essa tabela vai ser grande também, porque vai ter muitas entradas para representar todos os dados daquele meu disco grande, todos os blocos de dados daquele meu disco grande. Então, aqui está representado um inode, ó. É uma estrutura de dados que no começo dela tem os atributos do arquivo, propriedade, dono, quando foi criado, e depois tem os blocos onde esse arquivo possui dados. Então, esse arquivo começa no bloco 0 e aqui tem um ponteiro para esse primeiro bloco no disco. Não necessariamente é o bloco 0 do disco, tá? Esse é o bloco 0 do arquivo, dos dados, né? Primeiro conjunto ali de 1024 bytes, por exemplo, do arquivo. O interessante é que os inodes têm esses atributos dos arquivos, mas aqui, entre os atributos, não está o nome do arquivo. A gente vai ver por que daqui a pouco. A vantagem do uso do inode é que é possível encontrar todos os blocos do arquivo a partir daquela estrutura de dados inicial. E tem uma economia de dados
não importando que não é proporcional ao tamanho do disco, mas sim ao número de arquivos abertos. Então, se eu tenho 10 arquivos abertos, eu vou ter 10 inodes na memória. Se eu tenho 1 milhão de arquivos abertos, eu vou ter 1 milhão de inodes na memória. E a desvantagem? A desvantagem é que, dependendo do tamanho do arquivo e da maneira como o arquivo foi alocado pelo SO, haverá acessos adicionais ao disco. A gente vai ver num exercício daqui a pouco. Como eu falei, o Linux usa os inodes para gerenciar os arquivos. Então, se a gente usar aquele comando ls, aquele comando típico,